Alô Brasil, muito boa tarde, são 2 horas e 40 minutos. E estivemos com um pequeno problema técnico, mas agora estamos ao vivo, meus amigos de todo o Brasil. E vamos falar sobre a evolução dos uniformes esportivos. Você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram e todas as mídias digitais pela Rádio Exclusiva FM. E estamos sempre com a assistência técnica da King Play. Vocês vão participando. Você pode mandar sua sugestão de pauta, pode participar com suas questões, suas perguntas. E vamos nessa até as 3h30 da tarde com a evolução dos uniformes esportivos. Para começar, vamos falar da moda. Moda é o comportamento de uma certa época histórica. É um sinônimo de costume, a palavra, provém do termo latino modus, através do francês mode. Em sentido estrito, porém, costuma se referir especificamente aos diversos estilos de vestuário que prevalecem numa determinada sociedade, numa certa época histórica. Para criar estilo, os figurinistas utilizam-se de 5 elementos básicos: a cor, a silhueta, o caimento, a textura e a harmonia. A moda é abordada como um fenômeno sociocultural que expressa os valores da sociedade, usos, hábitos e costumes. Em um determinado momento, já o estilismo e o design são elementos integrantes do conceito moda, cada qual com seus papéis bem definidos. A moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das roupas. No dia a dia há um contexto maior, político, social, sociólogo. Pode-se ver moda naquilo que se escolhe de manhã para vestir, no look de um punk, de um skatista e de um popstar nas passarelas. A cada dia que passa, o mundo da moda vem se superando e surpreendendo as pessoas com cores vivas, tendências novas, cortes inusitados e inovadores. A moda proporciona aos que a seguem uma inspiração sempre inovadora e ousada. A moda do século XIX. Até meados do século XIX, cada povo possuía sua própria maneira de se vestir e ornamentar, de maneira que conviviam diversas manifestações e estilos numa mesma época. Mesmo hoje, no tempo em que vivemos, na fase da globalização, não se pode esquecer que o mundo muçulmano se constitui num universo à parte, onde a burca e o chador ainda são amplamente utilizados e que populações inteiras, como a maior parte da Índia e as comunidades indígenas bosquimanas e aborígenes australianos, por exemplo, australianas, estão apartadas da dita moda mundial. Nesse século, que eu acho isso um absurdo, surgiu o primeiro time de futebol do mundo, que lançou seu uniforme. E a moda do século XX? Nessa época, a moda já estava livre dos espartilhos do século XIX. A saia já mostra mais as pernas e o colo. Hollywood em alta, e a maioria dos grandes estilistas da época, como Coco Chanel e Jean Patou, criaram roupas para grandes estrelas. As roupas de banho revolucionaram a moda praia. Já usavam roupas próprias para o evento. Surge neste século o Rio Grande, primeiro time de futebol do Brasil. Sim, senhoras e senhores. O Rio Grande, do Rio Grande do Sul, primeiro time de futebol do Brasil. É alguns meses mais velho que a Associação Atlética Ponte Preta aqui de Campinas. Porém, discordando do pessoal da Ponte Preta que quer o título também. Mas, como eu disse, o Rio Grande é um pouquinho, coisa de meses mais velho. E sabe por que estamos fazendo esse programa? Interrogação. Pois, atendendo a pedidos de Simone Romano Faraco Guzmão, falaremos sobre a moda do esporte, ou melhor, no esporte. Então vamos entrar nesse assunto a pedidos dos nossos ouvintes. Se você tiver ou qualquer outra dúvida,
Quer falar sobre qualquer outro tema? Pode mandar sua sugestão de pauta para a gente, porque como a Simone pediu para falarmos sobre a moda no esporte, você pode pedir o que quiser e falaremos aqui, ao vivo, na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais, sempre com assistência técnica da King Play. E a moda no esporte, nas tradicionais cores dos clubes ou em cores e estampas inusitadas. Os uniformes de futebol são parte importante do espetáculo e hoje chamam cada vez mais atenção. Durante a Copa do Mundo de 2018, por exemplo, a seleção da Nigéria atraiu mais olhares para o seu uniforme verde, com estampas geométricas, do que pelo futebol em si. Embora os nigerianos quase eliminaram os argentinos na primeira fase da competição, a camisa se esgotou no mundo inteiro em poucos dias. E mesmo quase um ano depois do torneio, segue sendo usada com orgulho nos mais diferentes países. Olhando para trás, é possível perceber que o uniforme sofreu inúmeras mudanças. Ao longo do tempo, diferentes cortes, tecidos e caimentos já desfilaram pelos estádios mundo afora. Vamos agora falar sobre a evolução dos uniformes ao longo das décadas. Os primeiros uniformes de futebol surgiram por volta de 1870 na Inglaterra, país de origem do esporte. Claro que é o país de origem do esporte é a China, mas a Inglaterra é como o futebol foi montado com regras, a bola, enfim, é como fosse o futebol de hoje. E começaram a ser usados durante o campeonato inglês para diferenciar os jogadores dos dois times em campo. A mudança nas roupas resultou em novas regras para o jogo. Após as mudanças, a diferenciação dos jogadores ficou mais fácil e os passes longos foram normalizados, tornando o jogo mais dinâmico. Entre os anos de 1910 e 1940, os uniformes eram confeccionados em tecido de brim, uma mistura de linho e algodão, com cortes semelhantes à alfaiataria, camisa polo de manga longa, com colarinho, e calção branco até os joelhos. Era uma coisa espetacular. O brim era um tecido pesado e com alta absorção de calor. O uniforme retinha todo o suor dos jogadores, deixando-os mais pesados e cansados ao final das partidas, o que dificultava a performance em campo. Foi só em 1954 que a seleção da Inglaterra apareceu com um novo modelo de uniforme e foi imitada pelas demais seleções. Os calções ficaram mais curtos, as camisas perderam as mangas longas e o colarinho, dando lugar às golas em V e mangas mais curtas. Os tecidos também mudaram, aderiram a uma mistura de algodão e fibras mais leves que melhorava a movimentação em campo. Segundo Isabel Fezzati, designer da Active Wear, que são roupas esportivas da marca Cancha, a moda esportiva no contexto geral foi se desenvolvendo e evoluindo junto com a moda tradicional. A indústria têxtil, cada vez mais tecnológica, é a grande responsável pela mudança nos uniformes de futebol. O design pesado que antes existia foi substituído por camisas mais anatômicas, feitas de tecidos tecnológicos que ajudam na performance do jogador em campo. Por exemplo, hoje a fabricação dos uniformes da maioria dos tecidos dos jogadores de futebol é tudo dry fit. Porém, no fim dos anos 80, as roupas passaram a ser produzidas com algodão e poliéster, absorvendo bem menos suor que os tecidos anteriores. Os modelos ainda eram curtos e com camisas de gola careca. No final dos anos 90, as empresas que forneciam os uniformes começaram a criar tecnologias que ajudassem os atletas a manter a temperatura corporal.
no Mundial de 1994 nos Estados Unidos. Ano do tetra da seleção brasileira, os times desfilaram com peças mais coloridas e despojadas, compostas 100% de poliéster, e era verdade. Aquele uniforme do Tafarel todo verde era uma coisa linda. Naquele ano, a FIFA lançou um código existente até hoje, que padronizava os uniformes, exigindo que cada camisa estampasse, além do número, o nome do jogador correspondente. Ou seja, até 1990 não tinha o nome do jogador, tinha o número, por exemplo. Careca era o camisa 9. Por exemplo, o Dunga era camisa 15, mas não tinha o nome deles. Só em 94 isso começou a acontecer. A Bárbara Tella, gerente de desenvolvimento de produtos do Grupo Adidas, explica como os modelos são pensados pela marca e apresentados pelos times. Todos os uniformes criados passam por um processo jurídico para averiguar se estão dentro das normas da FIFA. Eles também precisam de aprovação do clube para garantir que estamos atendendo à necessidade dele. Isabel Fressati entende que hoje, conforme a evolução dos tecidos, as roupas passaram a ser pensadas em função dos atletas. A maioria dos clubes opta por camisas mais justas, de tecidos com elastano, ou seja, para dar uma esticada, e uma maior respiração, menos costura e mais transfers, ou seja, quando a estampa é colocada diretamente sobre o tecido. A costura às vezes acaba machucando o jogador por causa do grande atrito com a pele. Isso é verdade. Sobre a tecnologia aplicada aos uniformes, a Bárbara explica. Na Adidas, chamamos essa tecnologia de Climalite, ou Climalite, como queiram. Ela consiste em um material que absorve o suor e o repele rapidamente, ajudando o atleta a se sentir confortável e preparado o tempo inteiro. No entanto, pois não. Vamos lá para as primeiras participações, já já eu continuo com o programa. Pois não, Reinaldo, boa tarde. Boa tarde, JP e audiência do JP. A coisa tá agitada hoje aqui, viu? Olha, vou te Tá, falar. hoje tá agitado o negócio. Tá final do mês, as coisas parecem que estão enroscadas. Uma coisa incrível. Mas no final, É, tudo dá certo. sem dúvida nenhuma. É isso aí. Quem está participando com a gente aqui, deixa eu abrir aqui para que eu veja com calma. É a Ilma Mendonça. Ela tá mandando um joinha pro JP. Alô, Ilma Mendonça, um beijo, obrigado. A Laurinda Barbosa mandando um boa tarde, cheio de coração, e também um joinha pro JP. Alô, Laurinda Barbosa. Obrigado pela sua audiência. Um beijo. É isso aí, o pessoal tá participando. Participe você também, mandando seu beijinho, um coração ou vários corações para o JP. Pode mandar para mim também. Eu me arrumo para aparecer aqui e você me achar meio bonitão, quem sabe? Não é isso, JP? Verdade. A gente toma banho, passa até perfume, não é isso? Exatamente. Se bem que, como diriam os antigos, o dia do banho no sábado, né? É, faz 2 dias praticamente, então tá valendo ainda. É verdade. Mas o meu uniforme é bem arejado, entende? Então não tô suando muito esses dias, tô correndo menos, então tá valendo. Que categoria. Que beleza. Segue JP e os uniformes. Exatamente. Você vai participando conosco, porque até às 3h30 da tarde, 3h30 da tarde, meus amigos, tem muito esporte para você. No entanto, vamos continuar falando sobre a evolução dos uniformes esportivos. No entanto, com o passar do tempo, as camisas de futebol deixaram de ser exclusivas dos estádios e passaram a integrar o guarda-roupa dos torcedores. Aliás, o meu daqui a pouquinho já vai arrebentar também as gavetas, né? Mas enfim.
sendo usadas com orgulho nas mais variadas situações. A Bárbara afirma que os torcedores são parte importante dos processos de criação dos uniformes, já que sem eles os clubes não seriam nada. Tentamos alinhar as duas questões, atender às necessidades do esporte e tornar o uniforme atrativo para o torcedor. Os times fazem todas as aprovações antes de qualquer lançamento, já os torcedores são bastante reativos quanto àquilo que eles não gostam, embora os mais ativos comprem o uniforme independentemente de gostarem ou não. Isabel Fressati ainda garante que, embora as marcas foquem mais na boa performance que os uniformes podem oferecer aos times, os torcedores ainda se agradam com as roupas. As camisas de futebol realmente são como uma peça do dia a dia do torcedor. Uma camisa mais clean nem pode comprar por parte dos torcedores. É fato que seja nos estádios ou nas ruas, pela tecnologia dos tecidos ou pela beleza da camisa, os uniformes de futebol conquistaram seu espaço. As camisas tornaram-se patrimônio dos clubes e seleções e ajudaram a dar cara e voz a tantas torcidas apaixonadas por aí. A criação da tecnologia Dry Fit, ou seja, essa é que faz os uniformes atualmente, possibilitou tecidos inteligentes que absorviam o suor e levavam a uma rápida evaporação, evitando assim o desconforto durante o jogo. Hoje essa tecnologia é praticamente usada por todos, ou praticamente todos os clubes de futebol. E se você, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando, de todo mundo inteiro, se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós, pois responderemos suas perguntas em breve, em breve. Sua sugestão, como a Simone Romano Faraco Guzmão, que falou sobre a moda do esporte, estão falando dela aqui e agora. Aqui e agora. Vamos falar sobre os uniformes no futebol, sua história e evolução. O uniforme é um dos maiores símbolos que os clubes possuem e hoje eles são um dos mais importantes itens para o marketing do clube. Na história, o seu surgimento está ligado a razões mais importantes que o marketing. No século XIX, times como o Sheffield Futebol Clube, em 1857, Howland, de 1860, e Notts Country, de 62, os primeiros clubes de futebol a serem fundados diferenciavam seus jogadores por meio de acessórios, como chapéus e cachecóis. A partir de 1870, os uniformes passaram a fazer parte do futebol. Na primeira final da Copa da Inglaterra, em 1872, o Wanderers vestiu rosa, preto e vermelho escuro. O seu adversário, Royal Engineers, jogou com vermelho escuro e camisas azuis. O material utilizado, coitados, mas era o que tinha na época. Era um algodão. Meu amigo, aquilo lá para suar, meu Deus do céu. Mas era algodão. É um título de informação e curiosidade para vocês. Agora vamos falar sobre a história dos uniformes da seleção brasileira. A revolução dos calções. Você vai saber e você vai ver já já na tela como eram as camisas da seleção brasileira. É agora, se liga aí, quer ver? Muito se fala sobre as camisas usadas pelos jogadores da seleção brasileira. Tá aí, essa é a primeira. Ó. De futebol, páginas e páginas são dedicadas a descrever e analisar a evolução da peça, que leva o emblema do país do futebol. Entretanto, o que realmente sofreu mudanças ao longo da história dos uniformes da seleção foram os calções geralmente deixados de lado pelos estudiosos da moda e curiosos de plantão. Será porque a camisa está ali, bem à altura dos nossos olhos? A amarela e chamativa camisa da seleção é um símbolo que habita no imaginário do brasileiro. O jogador, ao marcar um gol, beija, estica
mostrando ao resto do mundo quem ele é, o esportista da melhor seleção de futebol do mundo. Entretanto, ao analisar os uniformes ao longo da história, percebemos uma intensa mudança nos calções. Pensando nesse tema, vamos falar sobre a linha do tempo dos uniformes da seleção, com foco nos calções, mostrando as evoluções feitas em termos de tecido, estilo e modelagem. Primeira foto que você está vendo aqui, meus amigos de todo o Brasil, foi de 1914, quando a seleção brasileira foi fundada, vamos assim dizer. Porque os primeiros uniformes eram feitos de algodão da seleção brasileira, o que hoje seria inaceitável, uma vez que essa fibra absorve água e umidade com muita facilidade. Ou seja, os calções ficam molhados muito facilmente, causando desconforto. Isso sem contar que o peso do uniforme aumentava conforme os atletas corriam. Os primeiros calções eram ligeiramente folgados. O cos, ou seja, o lugar de amarrar era relativamente alto. E preso por um cordão e as pernas dos shorts batiam na altura dos joelhos. De 1914, vamos para a primeira Copa do Mundo. De 1930. Tá aí, ó. 1930, vamos falar sobre esse uniforme agora. O Brasil entrou na primeira Copa do Mundo com uma camisa branca que tinha amarração por cordões. Você que está nos vendo está vendo aí como era a camisa, o uniforme. O distintivo ainda era da CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. E de 1936, os calções esticados e tecido mais maleável e shorts de cintura bem alta. Em 1936, a moda entre os jogadores era usar o calção com a cintura bem alta, de modo a repuxar o tecido e deixar boa parte das coxas à mostra. Ainda usava o cospressão por cordão. O time de 36 entrou em campo vestido calções bem mais curtos que o de costume. A cintura continuava alta, mas o comprimento das pernas diminuiu consideravelmente. O modelo de 36 se destacava pelo corte evasê das pernas, que prendia menos os movimentos dos jogadores. A Copa de 1938. A nova camisa também era branca, mas apresentou novidades no design. O escudo da CBD ficou maior e o uniforme abandonou os cordões e adotou gola V. 1939. O uniforme de 1939 era mais curto, tinha pernas mais amplas e cintura alta. Entre todos, este foi o mais esquecido. Mas vem o de 1945 que vai já aparecer aí, que é a próxima foto. Tá aí, ó, 45. Os calções ficaram ainda mais curtos e justos. A cintura já não era tão alta. Em 1949, a peça ganhou uma charmosa listra lateral. Agora vamos falar da Copa do Mundo de 50. Aqui no Brasil, a seleção brasileira de 1950, que vestiu uma camisa com gola polo azul. Tá aí, ó. Essa camisa que está aparecendo agora para os senhores é uma camisa branca com distintivo da CBF. Na época era CBD, na altura do peito, no lado esquerdo, e a gola polo azul. Mas devido à Copa de 50, toda aquela história que o Brasil perdeu, do Uruguai, pipipipopopó, a CBF mandou, na época era CBD, que agora é CBF, mandaram fazer um concurso para fazer a nova camisa da seleção brasileira.
Em 54 foi essa aí que vai aparecer agora, ó. Aquela. A amarela. Aí, essa aí saiu da branca, que deu muito azar. Vinho essa. Finalmente a camisa ganhou a cor amarela e detalhes em verde. O modelo foi usado nos mundiais de 58, 62 e 66. De 1970 até 1980. Os anos 70 representaram uma revolução para os calções em termos de modelagem. Surge o transgressor micro short masculino e camisa no modelo gola canoa, de cintura baixa e comprimento curtíssimo. O calção ainda tinha uma costura que repuxava a lateral, deixando mais pele à mostra. A peça causou furor na época. Essas mudanças tão drásticas tinham um motivo: permitir que os jogadores se movimentassem com mais vigor. Os micro-shorts seguiram com força total até o final dos anos 80, quando o cordão de cós foi substituído por uma tira elástica. De 1970, para atuar nos gramados mexicanos, a seleção canarinha investiu um modelo com gola canoa. À esquerda, o jogador Pelé, tá aí, ó. Ergue a taça Júlio Cine conquistar. Aliás, o jogador que foi o Pelé que conquistou foi a melhor Copa dele, que ele se consagrou na partida na Cidade do México entre Itália e Brasil 4-1. Em 1974, a camisa continuou com gola canoa, mas ganhou 3 estrelas acima do distintivo da CBD, em referência aos títulos da Copa de 58, 62 e 70. Colocando mais para frente, vamos para 1978 e o futebol total de Cláudio Coutinho. Na seleção de 78, a seleção entrou em campo com uma camisa de manga comprida. Já vai aparecer a próxima foto, já aí, senhores. O uniforme ganhou 3 listras. Tá aí, ó, essa é de 78. Ganhou 3 listras nas laterais em referência a um patrocinador, mas o logotipo da empresa ficou ausente. A listra lateral, criada nos anos 80, perdurou até a metade da década de 90, voltando apenas no uniforme de 1997. Aliás, essa camisa de 1978 era para o Brasil ter conquistado o tetracampeonato lá na Argentina, mas coisas estranhas aconteceram. Coisas estranhas. O campeão moral de Cláudio Coutinho, que acabou em terceiro lugar. De 1980 até 1900, até agora, até 2013 e 2001, até os tempos atuais. Saiu a CBD e vai entrar a CBF, você vai ver já. Na primeira Copa do Mundo, disputada pelo Brasil sob a sigla CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a camisa teve modificações significativas. O escudo tradicional deu lugar ao desenho da taça Jules Rimet. E um pequeno ramo de café foi adicionado. Não era essa camisa de 94. Era, acho que não deve ter tido a foto, mas enfim, é aquela de 82 e 86. Não, essa é de 2000, a outra, por favor. A anterior, por favor. Não temos, mas era parecida com essa aí. É de 82 e 86, para quem não se lembra, e 90. Tinha um pequeno ramo de café, foi adicionado ao distintivo em referência ao Instituto Brasileiro de Café,
que patrocinava a confederação. Outra mudança em 86 foi a aplicação dos logotipos das marcas patrocinadoras. O modelo retornou à gola polo e o raminho de café foi usado dentro do escudo no início da Copa, mas depois, a pedido da FIFA, foi retirado. Em 1990, praticamente a mesma usada na Copa de 86, a camisa só teve alteração na gola, o corte V foi mudado, deixando o modelo mais fechado na altura do pescoço. Pousaram para fotos dos jogadores da época da seleção: Ricardo Rocha, Tafarel, Mauro Galvão, Jorginho, Ricardo Gomes e Branco, Bebeto, Careca, Silas, Valdo e Dunga. Já em termos de modelagem, os calções da década de 1990 são mais largos e consideravelmente mais compridos do que usados nos anos 70. As pernas são mais compridas, havendo uma pequena abertura lateral a fim de que os jogadores pudessem correr mais livremente. Essa é de 94. A camisa do Tetra. O modelo teve modificações radicais. A camisa retomou o escudo tradicional, acompanhando de nome Brasil, e um novo patrocinador adotou 3 grandes escudos em relevo, que está aí, os 3 grandes escudos em relevo na altura abdominal, na altura da barriga. Em 98, a camisa apresentou gola canoa novamente e ganhou 4 estrelas acima do escudo, além de 2 listras verdes nas mangas. Em 2002, a camisa ganhou gola amarela e o verde se destacou em detalhes do modelo e também teve sorte com a vitória na Copa do Mundo. A próxima camisa, vamos para 2006, a Copa que era para ter sido hexa. Essa aí, com a vitória de 2002, a camisa passou a ter 5 estrelas acima do escudo, que ganhou um contorno. O modelo também apresentou estrelas na gola, além da frase "nascido para jogar futebol perto da barra". Em 2010, com a ideia do vigor físico aliado à tecnologia, o uniforme traz a mais recente revolução dos calções, que é a tecnologia pura. O Pro Combat Slider Short da Nike é uma peça super justa, projetada para ser vestida sob o uniforme, ou seja, embaixo. O Slider Short foi desenvolvido para a Copa de 2010 e oferece aos atletas mais conforto e proteção, mobilidade e adaptação aos diversos climas do continente africano. A camisa apresentou design clássico, gola parecida com o modelo da Copa de 70, e as mangas ganharam uma listra verde. Essas foram as evoluções da camisa da seleção brasileira, hein? E vai ter muito mais evolução com o passar do tempo. E a coisa, e o tecido, como sempre, vai ser mais leve. Aquela camisa de 2002 que tem os buraquinhos ali e tinha aquele número com a coisa, um círculo no meio, na altura do abdômen, e nas costas, era bem bonito, eu gostava disso. E, para terminar, com 2010, com a ideia do vigor físico aliado à tecnologia, o uniforme traz a mais recente revolução dos calções, que é a tecnologia pura para o Combat Slider Short da Nike. É uma peça suja super justa, projetada para ser vestida sob o uniforme, e foi desenvolvido para a Copa de 2010 e oferece aos atletas mais conforto, proteção, mobilidade e adaptação aos diversos climas do continente africano. A camisa apresentou design clássico, gola parecida com o modelo da Copa de 70, e as mangas ganharam uma listra verde. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, você já sabe, mande para nós, pois responderemos suas perguntas em breve. Sua sugestão será tema do nosso programa. Então vamos para mais participações e já vamos falar sobre o histórico da camisa branca. É rapidinho, daqui a pouquinho.
Vamos para as participações. Vamos lá, Reinaldo. É isso aí, estamos de volta aqui com JP no lance, a evolução dos uniformes. Muito legal essa pauta, hein? Eu estou gostando bastante. Às vezes as pessoas ficam falando: ah, o Pelé não ia conseguir jogar, não sei o que lá, mas eu fico pensando: Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, toda aquela turma, com esses uniformes que é super leve, com a bola maravilhosa que se tem hoje em dia, esses caras iam voar mais do que voavam antigamente. O cara tem o talento dentro dele, não importa a bola, não importa o uniforme, não importa o campo, o cara Sei, vai fazer vai dar o show, né? Sim, mas estou falando que essas coisas, por exemplo, os campos de hoje, que é tudo melhor, a bola ia facilitar muito mais do que como era antigamente, é isso que eu quero dizer. É verdade. Com certeza. E quem tá passando aqui é Norma Lúcia falando boa tarde, JP. Boa tarde, Norma. É isso aí. Segue JP com esses uniformes legais e fresquinhos para os jogadores. Agora sim, né? Vamos lá, falando sobre a seleção principal, o seu histórico, a camisa branca. Em 1914, quando 8 associações se reuniram para a criação da Federação Brasileira de Esportes, com S, FBS, o Brasil disputou sua primeira partida da história jogando com um uniforme todo branco, com faixas azuis na região dos cotovelos, cola cadarço, calção branco e meias e pretas com listras brancas. Em 1916, a Federação Brasileira de Esportes deu lugar à CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que manteve a base do uniforme da equipe. A primeira vez que o escudo da CBD foi usado foi no Campeonato Sul-Americano de 1917. Em 1916, houve a primeira aparição das cores da bandeira nacional no uniforme da seleção. Maxilistras verticais combinadas com gola de cadarço. Tá aí, ó, na tela para vocês. A experiência não agradou e acabou com a concepção de um modelito alvinegro, convertido mais tarde em alviverde. A seleção conquistou a Copa América pela primeira vez em 1919. E a camisa usada naquela época se fixou. Era branca e azul com cordinhas na gola. E foi usada durante 15 anos com pouquíssimas alterações. Nas 2 décadas seguintes, entre 1920 e 1930, o selecionado aderiu à moda europeia, escolhendo trajes bicolores para suas vestes, camisa branca e bermuda azul. O Brasil iniciou sua história nas Copas em 1930, com uma camisa predominantemente branca e com detalhes em azul, cor mais comum atualmente em uniformes da seleção. Essa base foi mantida até o Mundial de 1950, quando ocorreu o Maracanaço. Aquela derrota para o Uruguai em pleno Maracanã na final representaria a aposentadoria da camisa branca, que virou sinônimo de azar. Um fato curioso aconteceu na Copa de 38. Na partida entre Polônia 5, Brasil 6, a seleção brasileira e a polonesa utilizavam uniformes brancos. Na hora do sorteio para ver quem precisaria utilizar uniformes de outra cor, o Brasil foi o sorteado e correu contra o tempo para conseguir camisas de cor azul. Foi a primeira vez que a seleção brasileira utilizou uniforme na cor azul em sua história. E a camisa possui uma tonalidade mais clara que o calção e não tinha o escudo da CBD, por falta de tempo hábil para costurar. Antes de ser definitivamente aposentada, após a derrota para o Uruguai em 1950, a referida camisa branca ainda foi utilizada no Campeonato Pan-Americano de 52, onde a seleção brasileira, basicamente formada pelos mesmos jogadores da Copa de 50, derrotou o mesmo Uruguai por 2-0 em seguida, sagrou-se campeão do torneio jogando com uniforme branco em 50. Aliás,
Tem uma história que em 1982, o Brasil, isso todo mundo já sabe, perdeu da Itália no Sarriá por 3-2. E meses mais tarde, o Brasil foi fazer um amistoso contra a mesma Itália. E o Brasil enfiou um chocolate em cima da Itália. Essas são coisas do futebol. O uniforme branco ainda seria utilizado em mais algumas oportunidades antes de ser aposentada definitivamente, como em 1956, num amistoso realizado no estádio San Siro, quando a seleção perdeu para a Itália por 3-0 numa excursão à Europa. Há ainda uma partida pelo Campeonato Sul-Americano de 57 no Peru, quando a revista Manchete Esportiva mostrava a foto de Didi, autor de 3 gols, vestindo a camisa branca da seleção contra o Chile no dia 13 de março de 57, sendo este o último jogo oficial em que a camisa foi utilizada. Didi era o Valdir Pereira, que foi revelado no Fluminense, grande jogador, foi consagrado no Botafogo e bicampeão do mundo pela seleção brasileira de 58 e 62. Até mesmo para uma Copa, a camisa branca voltou a ser levada. Segundo o jornalista Mário Neto, por conta de uma confusão causada pela falta do segundo uniforme na Copa de 58, a CBD foi precavida para a Copa de 62 no Chile, tendo levado, além do kit oficial com a camisa canarinho, também o kit azul como segundo uniforme e o branco como terceiro. A seleção brasileira voltou a utilizar uniformes brancos em amistoso, que marcou as comemorações dos 100 anos da FIFA e reúne as duas últimas seleções campeãs do mundo até então, disputada no Stade de France no dia 19 de maio de 2004 contra a França em Saint-Denis. O placar foi Brasil 0, França também 0. A seleção brasileira entrou em campo com uniformes réplicas de 1914, os primeiros da história da seleção, com gola polo branco e faixas azul nas mangas. Os calções brancos e meiões azuis completavam o uniforme produzido pela americana Nike. Esta foi a última vez que o Brasil utilizou camisas brancas. Até a derrota para o Uruguai em 1950, a seleção jogou a brasileira, evidentemente, considerando apenas jogos de Copa do Mundo 13 vezes com uniforme branco. No total, foram 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Com a camisa branca, o Brasil conquistou 3 sul-americanos, o equivalente à Copa América atualmente, que foram em 1919, 22 e 1949. A partida contra o Peru em 13 de março de 57 foi o último jogo oficial em que o Brasil jogou de branco. Depois disso, o Brasil só iria utilizá-lo novamente em um jogo oficial na Copa América de 19, ou seja, 2019, depois de 69 anos como uniforme alternativo para celebrar os 100 anos do primeiro título da seleção conquistada na Copa América, também disputada no Brasil em 19. E a tão conhecida, a tão popular, a tão famosa camisa canarinho. Após a Copa de 1950, em que o uniforme branco virou sinônimo de azar, a cor branca daria lugar à amarela após o jornal carioca Correio da Manhã, em parceria com a CBD, idealizar um concurso em 1952 para escolher o novo uniforme do Brasil. Após o envio de mais de 200 desenhos, o vencedor foi Aldir Garcia Schill, um gaúcho de 19 anos, que sugeriu camisa amarelo-ouro, com frisos verdes nas golas e punhos, calção azul cobalto com uma listra branca ao lado e meias brancas com listras verdes e amarelas. Um novo uniforme foi apresentado ao país após ser reproduzido na capa do Correio da Manhã. Depois de estrear nos Jogos Olímpicos de 52, o novo uniforme canarinho teve seu primeiro grande momento na Copa de 58 na Suécia. No entanto, a primeira conquista de Copa pelo Brasil não foi lograda com a camisa amarela.
Graças a um sorteio, o Brasil teve que jogar de azul contra a Suécia na final de 58, depois da derrota do sorteio organizado pela FIFA. Era preciso dar a notícia aos jogadores brasileiros. Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação brasileira, o Marechal da Vitória, afirmou então jornalista, então que a seleção entraria em campo com a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E Nossa Senhora ia abençoar o time brasileiro. Uma curiosidade aqui foi o uniforme da seleção brasileira que introduziu o uso das estrelas em cima dos escudos das equipes brasileiras. Aliás, no final da história, lá que o Brasil fez 5-2 em cima da Suécia. Segundo o historiador Roberto Assaf, no Brasil as estrelas ganharam força nos anos 1970. A camisa da seleção brasileira não tinha estrela. Quando a seleção ganhou o tricampeonato de 70, a CBF, então CBD, passou a colocar 3 estrelas acima do escudo da seleção. Aí os clubes passaram a imitar em definitivo. O Brasil estreou na Copa do Mundo de 82 usando uma camisa com um escudo e dentro do escudo havia um raminho de café, fruto de um acordo pioneiro de patrocínio da CBF com o Instituto Brasileiro de Café, AIBC. Durante o ano, o Brasil já tinha jogado com ramo em outras partidas do uniforme, mas seu uso foi vetado pela Federação Internacional de Futebol e a Associação FIFA. A solução do então presidente da entidade na época, para driblar a proibição, foi pedir uma remodelação do escudo. Saiu a cruz de Malta e entrou a Jules Rimet com o ramo do patrocínio acima. O ramo continuou no escudo da CBF até 86, quando a FIFA convenceu a entidade a acabar com a iniciativa. Em um amistoso contra a seleção chilena em 87, a seleção brasileira chegou a usar uma camisa com a marca da Coca-Cola, que era patrocinadora bem evidente. O Brasil venceu o jogo por 2-1, mas logo após a partida, a FIFA proibiu, sabe o quê? O uso de patrocínios em jogos oficiais das seleções. Mas nos treinos e entrevistas coletivas da seleção brasileira, era muito comum a cor vermelha da Coca-Cola e o logotipo de marca dos uniformes. Ei, Coca-Cola, coisa boa. Néctar dos deuses e limonada, né? Vamos para curiosidades. Em 1918, a seleção vestiu uma camisa com detalhes em vermelho e azul em um amistoso contra o Dublin do Uruguai. Em 1919, o manto aurinegro do Peñarol foi usado em um duelo contra a Argentina. No Campeonato Sul-Americano de 37 na Argentina, o Brasil em 2 partidas teve de jogar com cores diferentes do que estava acostumado. A primeira partida, válida pela primeira fase, Brasil e Peru entraram em campo usando uniformes brancos. Como na época não existia uniforme reserva, um sorteio definiu o Brasil como incumbido de trocar de uniforme para a disputa deste jogo. Assim, a equipe brasileira entrou em campo com uma camisa vermelha que foi emprestada pelo Independiente da Argentina. A segunda ocorreu na segunda fase, quando a seleção teve que vestir a camisa do Boca Juniors, já que os adversários chilenos também usavam a cor branca em seus uniformes titulares. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, mande para nós. Sabe por quê? Mande, pois a sua sugestão será tema do nosso programa e suas perguntas em breve são respondidas. Símbolo de patriotismo. Desde que o Brasil começou a ser conhecido como o país do futebol, a camisa verde e amarela virou uma espécie de símbolo e até um passaporte informal do Brasil para o mundo. Só para se ter uma ideia, entre os símbolos nacionais brasileiros, oficiais ou não, nenhum é tão popular como a camisa amarela da seleção. É raro achar quem tenha em casa uma bandeira ou gravação do hino nacional. Claro, é difícil, mas a camisa está nas gavetas e no inconsciente patriótico da maioria. No entender de Maurício Barros, jornalista, mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, USP,
e comentarista dos canais ESPN, a camisa da seleção transcendeu o futebol por uma razão simples. Porque o futebol é a parte fundamental do nosso cotidiano. E ele acaba sendo invariavelmente o único símbolo pátrio que as pessoas têm em casa. Depois da primeira conquista da Copa do Mundo de 58, a camisa da seleção brasileira passou a incorporar valores de um Brasil vencedor, capaz de mostrar sua grandeza ao mundo. Maurício Barros é jornalista, mestre em ciência política pela USP e comentarista dos canais ESPN. Identidade de manifestações populares. Por ser símbolo brasileiro mais popular, a simbologia da camisa passa na construção da identidade de muitas manifestações populares no Brasil. Nas diretas já o amarelo, cor da camisa da seleção, deu cor para os milhões que foram às ruas, mas os manifestantes não saíram às ruas com camisas da seleção. Reapresentação de uma ideologia política de direita. Segundo o sociólogo de futebol e professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ronaldo Elal, por conta dos protestos contra o governo Dilma Rousseff em 2015, onde os manifestantes saíram às ruas vestindo de verde e amarelo, a camisa da seleção passou a significar uma adesão aos movimentos de quem se opõe aos governos do PT. Por conta disso, muitos defensores dos governos de esquerda não querem mais sair às ruas vestidos com o uniforme da seleção brasileira. O sociólogo salienta ainda que parte da rejeição se deve também aos escândalos de corrupção protagonizados pelos 3 últimos presidentes da CBF. No entender dele, porém, isso é uma grande bobagem. O verde e amarelo da camisa são as cores do Brasil, símbolos pátrios. Não faz sentido renegá-los em respostas à sua apropriação por grupos políticos. Mais uma curiosidade antes de encerrarmos. Vamos falar sobre os fornecedores de material esportivo da CBF. Período de fornecedoria oficial. De 1908 a 1954 não teve nenhum fornecedor. De 54 a 77, a fornecedora vem aqui do Brasil, a Atleta. De 77 a 81 foi a alemã Adidas. De 81 a 91, a Topper, que é do Brasil. Mas também tinha a bola Topper lá no Campeonato Brasileiro. De 91 a 96 foi a inglesa da Umbro. E de 96 até agora, a Yankee Nike, ou seja, dos Estados Unidos. E a conclusão do programa? Fizemos este programa para mostrar como eram os uniformes esportivos antigos e sua evolução em nível de material que foi feito os uniformes. Como são muitos esportes e muitas foram as variações, hoje falamos sobre a seleção brasileira de futebol. Em breve falaremos sobre outros times e outros esportes. Falamos desde a época mais primórdias dos uniformes, feitos de algodão até agora com material leve, dry fit e chuteiras também ao mesmo tempo, do mesmo modo. E não vai parar por aqui. Muitas outras mudanças virão pela frente com novas ideias e tecnologias. A vocês que nos acompanharam com assistência técnica da King Play, pela Rádio Exclusivo FM, YouTube, Facebook e todas as mídias digitais, estamos encerrando mais uma edição do JP no Lance. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 2h30 da tarde, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tenham todos uma semana maravilhosa. Que essa semana seja melhor do que a semana passada e pior que a semana que vem. E seja abençoada por Deus e bonita para a natureza. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Tchau, tchau! Fui!